Bom, galera, vamos lá então. Dando continuidade aqui no estudo do Código de Processo Civil, no vídeo anterior eu havia dito sobre o momento de propositura das tutelas provisórias, tanto a satisfativa, quanto a conservativa, quanto a tutela de evidência. Nós vimos que pode ser as tutelas de urgência serem requeridas em caráter antecedente quanto incidental, e vimos que a tutela de evidência só poderia ser proposta pela sua própria natureza em caráter incidental. Nesse vídeo eu vou falar, então, vou entrar especificamente sobre as tutelas de urgência e nós vamos falar sobre os requisitos dela, né? Então vamos começar a partir do artigo 300, se você está com o seu Código de Processo Civil, você pode acompanhar lendo junto comigo. Então vamos lá, caput do artigo 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Muito bem. Toda vez que você lê tutela de urgência no Código de Processo Civil, você precisa ter em mente que a urgência tanto pode ser satisfativa quanto conservativa. Satisfativa é aquela chamada tutela antecipada e a conservativa é a chamada tutela cautelar. Então, toda vez que a gente fala sobre tutela de urgência, nós estamos falando desses dois tipos de espécie, tanto a tutela antecipada quanto a cautelar. Então, os requisitos são os mesmos para os dois? Sim, os requisitos são os mesmos para as duas espécies de tutela. Essa é as disposições gerais. O artigo 300, ele traz para nós as disposições gerais das tutelas de urgência. Então você precisa ter em mente, olha, os requisitos tanto da tutela antecipada quanto da tutela cautelar são os mesmos agora perante essa nova sistemática do novo Código de Processo Civil. E esses requisitos, lendo aqui o caput do artigo, são os mesmos do Código de Processo Civil anterior. A única mudança é que agora são os mesmos para as duas espécies de tutelas, né? Então, é o conhecido fumus boni iuris e o periculo in mora. Então, é a fumaça do bom direito e o perigo da demora. A fumaça do bom direito está aqui descrito na probabilidade do direito e o perigo da demora é o perigo de dano, ou ele é colocado aqui o risco ao resultado útil do processo. Por que ele põe aqui o risco ao resultado útil do processo? Porque lembra, a tutela conservativa, a tutela cautelar, ela não antecipa os efeitos da tutela para o próprio bem da vida. Ela simplesmente conserva uma relação jurídica, um bem patrimonial, para que lá adiante isso seja discutido sem problema algum. Então, por isso da preocupação de colocar o risco ao resultado útil do processo. É importante a gente deixar em mente que a finalidade da tutela de urgência, seja satisfativa quanto conservativa, ela visa uma atuação para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, a tutela de urgência ela é baseada no quê? No perigo da demora, né? Então, eu preciso ter probabilidade do direito? Precisa ter, porque é um requisito que está no caput do artigo. No entanto, o ponto crucial, o fiel da balança, é o perigo da demora. Por isso que é uma tutela urgente. Então, uma dica para você quando você for pleitear uma tutela provisória. Ainda que você não tenha tanta probabilidade do direito, aposte muito no perigo da demora. E eu já vou explicar por quê, para você entender isso. Mas vamos dar continuidade aqui. Então, os requisitos são esses, probabilidade do direito e o perigo do dano. Ainda há mais um requisito referente tão somente à tutela antecipada, a tutela satisfativa que está no parágrafo 3º do mesmo artigo, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, mais um requisito é irreversibilidade. Ora, por que esse requisito não faz parte da tutela cautelar?
apenas pelo raciocínio lógico de que, se a cautelar ela conserva uma relação jurídica ou um bem patrimonial para que seja discutido posteriormente, você não está antecipando os efeitos do próprio bem da vida, você não está dando ao autor algum direito ou algum efeito do seu direito para que isso possa se reverter depois. Não, você está conservando para a própria discussão do processo. Então, se você viu o meu vídeo anterior, eu dei o exemplo do sorvete, quando uma pessoa entra com uma ação para discutir um sorvete. Ora, se você aguardar a demora do processo, o sorvete vai derreter. Então, você conserva ele no congelador, você usa uma tutela cautelar conservativa para que conserve esse sorvete para que seja discutido posteriormente. Veja que a discussão posterior pode se dar tanto em benefício do autor ou em benefício do réu. Pode ser que o juiz diga, o autor está certo, o sorvete é dele. Ou o réu diga, olha, ele pagou com moeda falsa, então não houve pagamento algum porque o dinheiro não valia. E aí o autor está certo. Então veja que a conservação do sorvete não diz respeito a um efeito de um direito para o autor, e sim diz respeito à própria conservação do processo. Por isso que um dos requisitos aqui é risco ao resultado útil do processo. Então veja, o que você precisa conservar para que o processo seja útil? Não adianta nada, por exemplo, você querer o reconhecimento da paternidade de um senhor de 99 anos, sendo que ele está próximo a falecer. Então você faz uma produção de prova antecipada, você colhe o material genético dele antes, com esse receio de que talvez ele venha a falecer e não consiga colher o material genético dele. Lógico que você pode recolher isso pós-mortem, dá para fazer outros tipos de exame, mas a título de exemplo, para ficar uma coisa mais clara, você não precisa, veja que você não está dando ao autor, aquele que está pedindo o reconhecimento da paternidade, os efeitos de ser filho daquele senhor, mas você está resguardando o material genético dele para que posteriormente você possa saber se de fato é ou não filho desse senhor. Então, a tutela cautelar ela é a conservação do risco, e por isso que esse requisito de irreversibilidade só diz respeito à tutela antecipada. Porque imagine você, você ingressou você tinha um débito de R$2.000 e esse débito você entende que é nulo, você nunca comprou nenhum produto daquela empresa, mas ela está te cobrando um débito de R$2.000 e ela utiliza dos órgãos de proteção de crédito para satisfazer o seu crédito. Você então ingressa com uma ação de nulidade de débito, dizendo que você nunca comprou nenhum produto dessa empresa e não tem por que dever todo esse valor. Só que o seu nome está restrito nos órgãos de proteção ao crédito, e isso lhe causa prejuízo e, em razão da demora, você precisa que tire o seu nome do órgão de proteção. Isso, veja, é uma tutela antecipada, certo? O juiz ele vai deferir essa tutela porque ela pode ser reversível. Ela não é uma tutela irreversível. Ora, como ela pode ser reversível? Você simplesmente, se depois, posteriormente, vê que você tinha mesmo esse débito e o réu estava certo, ele vai incluir novamente o seu nome no órgão de proteção ao crédito ou vai te cobrar logo pela via judicial. Então veja, a irreversibilidade, como ela diz respeito à tutela antecipada, que antecipa os próprios efeitos do bem da vida, ela tem que ser irreversível. Essa tutela não pode ser uma tutela impossível de se reverter. Então, para o requisito de tutela antecipada, são 3. A probabilidade do direito, o perigo de dano e a irreversibilidade. Ora, esses são os únicos requisitos que tem? Não são os únicos requisitos, porque o próprio parágrafo 1º expõe para nós que o próprio juiz pode requerer outros requisitos para que ele tenha mais resguardo da certeza daquela decisão que ele vai dar. Então vamos ler o parágrafo 1º. Para a concessão
de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então veja que existe mais esse requisito da caução real ou fidejussória, que aí vai ficar a critério do juízo. Mas por base, os requisitos principais são esses do caput. Mas o juízo pode olhar conforme o caso e achar que vou dar uma caução ou uma caução real ou fidejussória para que a outra parte se sinta resguardada por conta dessa liminar que está sendo deferida. No parágrafo 2º, ele fala que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. E isso daqui, gente, não sei se você já teve a oportunidade de ler uma petição inicial com pedido de tutela antecipada, mas muitas vezes o pessoal escreve assim, ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada ou pedido de liminar inaudita altera pars, que é um brocard em latim, que significa que é o pedido liminar sem ouvir a parte contrária. É isso que significa essa frase em latim. Então é um pedido liminar sem ouvir a parte contrária, que é o que está descrito aqui no parágrafo 2º, que ela pode ser concedida liminarmente. O que significa liminarmente? In limine, em primeira linha. Antes de qualquer coisa vai ser concedida a tutela antecipada. A tutela de urgência, desculpe, porque a tutela antecipada ela é uma espécie da tutela de urgência. Então a tutela de urgência ela pode ser in limine, liminarmente ou após justificação prévia. Então quando você pede uma liminar inaudita altera pars, é porque você não quer que se ouça o réu. Você simplesmente quer que seja deferido de plano o seu pedido liminar. Bom, parágrafo 3º a gente já disse. E o que eu havia dito anteriormente, que a finalidade da tutela de urgência é evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, aqui se aplica uma regra que os processualistas chamam de regra da gangorra. O que é a regra da gangorra? É que você precisa colocar de um lado o perigo de dano e do outro lado a probabilidade do direito. Veja que o fiel da balança dessa gangorra é o perigo da demora, o perigo do dano. Então, quanto menos probabilidade você tem, mais urgência você tem que demonstrar por juízo. Ora, então como é mais fácil de se deferir uma tutela antecipada? Mostrando de fato a urgência, mostrando que eu não posso demorar, porque o meu direito vai perecer, ainda que você não tenha tanta probabilidade do direito assim. Por que o fiel da balança é o perigo de dano? Ora, porque a gente está dizendo que a tutela provisória ela é urgente. E se é urgente, a questão primordial aí é a demora. O requisito da irreversibilidade eu já falei. E nós vamos dar seguimento aqui no artigo 301. Então os requisitos são esses que eu disse: o perigo de dano pela demora ou ao risco útil ao resultado do processo, irreversibilidade no caso da tutela antecipada. E no artigo 301 ele elenca que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, enfim. Por que é importante isso daqui? É importante que esse rol de tutelas cautelares aqui não existe mais, como era na sistemática do processo civil anterior, das cautelares típicas. Antigamente nós tínhamos umas cautelares típicas em que cada uma teria os seus requisitos próprios. Agora, no novo Código de Processo Civil, os requisitos são os mesmos da tutela antecipada. São aqueles descritos no artigo 300. Esses são os requisitos. Esse rol é taxativo do artigo 301? Não, é um rol exemplificativo. Então tem aqui algumas medidas cautelares. O que você precisa ter em mente é: o que eu preciso fazer nessa tutela provisória que eu quero pedir? Eu quero conservar um direito? Eu quero conservar uma relação jurídica? Eu quero satisfazer já um bem da vida que o autor quer? Se você quer satisfazer,
tutela antecipada. Se você quer conservar, tutela cautelar. Se o seu caso se adequa a alguma das hipóteses do artigo 301, mais fácil para você formular o seu pedido. Caso não se encaixe aqui, você que vai formular conforme o seu caso particular. E era isso, pessoal. O que eu queria falar nesse vídeo é os requisitos da tutela de urgência. Lembrando que a tutela de urgência ela pode ser antecipada ou cautelar. As cautelares não existem mais cautelares típicas, né? Antigamente funcionava assim, tinha cautelar típica e tinha o poder geral de cautela, que era aquele poder que você poderia usar simplesmente os mesmos requisitos da tutela antecipada para qualquer tipo de tutela cautelar que você quisesse dizer, a não ser aquelas que estavam tipificadas no código. Agora não existe mais isso, não é um rol taxativo do artigo 301, você pode expor aí qualquer tipo de cautela que você necessite. No artigo 302, ele só fala que a parte vai responder pela efetivação da tutela de urgência que causar a parte adversa. E aí ele elenca algumas hipóteses aqui, isso é bem tranquilo. E no próximo vídeo, então, eu vou iniciar o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Aí é um procedimento mais complicado e é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, me mande o e-mail, meu e-mail está sempre na descrição do vídeo e eu terei muito prazer de te responder. Então até logo, tchau, tchau.